Agora, o que eu quero falar aqui é sobre o Maranhão. Maranhão, segurança. Como é que está a segurança do Maranhão? Está um caos, absoluto caos. A saúde do Maranhão, 72 hospitais. Vai terminar o mandato da governadora Rosiana e ela não vai conseguir inaugurar 25 hospitais. Só um minutinho, vamos voltar para o tema, porque aí a gente já está entrando em outro tema, na verdade. Né? O tema é a questão da eleição do Washington Oliveira, entendeu? Para o TCE. Porque senão a gente vai fugir o tema e a gente tem que... Mas a motivação do Washington ter saído para ir para o TSE e não ter assumido a condição de sucessor imediato da Rosiana é política, é isso. É o caos que hoje vive o Maranhão na saúde e na educação, professores novamente ameaçando greve. Enfim, o pano de fundo que nós temos é o Maranhão, nossa mãe, totalmente inviabilizado, inclusive economicamente. A gente vê os trens e os navios aqui, né? Mas os trens levando a nossa riqueza, os navios levando a nossa riqueza, uma terra fértil, rica e um povo absolutamente pobre. Alguma coisa está errada nesses 50 anos. Então é por isso que nós discordamos, né, dentro do PT, na sociedade, que a postura do Washington era assumir verdadeiramente a condição de ser vice-governador e ser governador do Maranhão e pilotar a sucessão republicanamente. O Estado é de todos nós, não é só de uma família. O Estado é de todas as famílias. Portanto, o governo do Maranhão ele tem que estar isento, ele tem que estar torcendo não para um candidato nem para o outro. Okay. O governo do Maranhão tem que estar a favor de todos os maranhenses e não de Luiz Fernando, como vai acontecer. 2 minutos. Eu entendo que se o Washington Oliveira não ficou para assumir por 9 meses da desincompatibilização da governadora, não vai assumir o governo do Estado, é porque o próprio governo, o próprio Palácio dos Leões não confia nele. Aliás, o PT não tem a confiança que deveria depositar no Washington. E só para que se tenha uma ideia, quando o Washington se elegeu governador, o PT teve uma parcela de indicações e pegou uma das maiores pastas, que foi a Secretaria de Educação, que tem o maior volume de recursos lá dentro. E foi colocado o membro do PT, o professor Anselmo Raposo, ao ponto que chegou um ponto que a governadora disse: isto é um caso de polícia, porque a roubalheira estava demais. No meu blog eu denunciei diversas vezes, fui processado, já ganhei os processos, derrubei os processos. Então foi isto. Aí, o que acontece é que o Palácio não confia na turma do PT, governando o Maranhão. E daí era preciso arrumar um lugar para o Washington, para ele não ficar atrapalhando, arrumar um pijama para ele dentro do TCE. Que eu acho que ele também não tem condições de estar naquele cargo. Tá certo, ainda tem mais tempo. Ainda temos quantos? Um minuto ainda. Então eu vou aproveitar esse minuto. Por que eu digo que não tem condições? Porque é um cargo técnico que deveria exigir, o critério deve ser técnico e não político. Não pela Assembleia. Ali a escolha não poderia ser assim, porque sempre vão ficar escolhendo pessoas que não têm competência. Aí o Washington vai assumir, vai analisar contas de prefeito do PT, que ele vai passar a mão por cima, vai passar a mão na cabeça, não tenho a menor dúvida disso. E conta de outros companheiros. Tinha que ser pelo critério técnico, um advogado, ou então um economista, tá entendendo? Que entenda do assunto, e não por intermédio de arranjos políticos, de arrumadinho político, coloca uma pessoa só porque é aliada. Eu, se fosse deputado, não votaria na nomeação de Washington. Eri, você tem ultrapassado aí consideravelmente o tempo. Eu vou te pedir para que a gente siga, tá, os nossos critérios. A gente tem as regras que nós mostramos, né, com relação à questão do tempo. Para a gente encerrar o nosso debate, o nosso confronto de opiniões, você tem 1 minuto para as considerações finais, por favor. Para você ver, olha como os aliados de Washington tratam o Washington, certo? Porque o Cardoso, que todos nós sabemos, é amigo pessoal do Luiz Fernando, defende a candidatura de Luiz Fernando. Cardoso acabou de dizer aqui que o Washington não é de confiança do governo, que o Washington é isso, aquilo, outro. Eu vejo falar também, mas nada comprovado lá na Secretaria de Educação, fala-se tanto, muito, né? E de maneira que esses são os aliados que o Washington tem, né? Então, eu acho que é um equívoco, foi um erro histórico, já a história vai revelar isso, do Washington não ter se segurado, e ele, como vice-governador, a linha sucessória, ele que deveria ser o governador. E era o PT governando, e governando com transparência, governando sem entregar o governo, entre aspas, para um candidato ou outro candidato.
É. Fazer republicanamente a transição em 2014. Eri, agora, eu recebi, só te interromper, eu recebi agora a direção de jornalismo, deu mais um minuto para cada um. Você tem mais um minuto e vão ser 2 minutos para o Luiz também. Muito bem, recuperando. Os aliados e o Washington tratam ele dessa maneira. O Washington, meu querido companheiro, o que tu faz nesse governo da Rosiana? Aproveita esse momento que tu está indo para o TCE, tu vai ter que te desfiliar do partido. Aproveita esse momento para tu deixar que nós, essa nova geração, nós façamos a nossa piracema no PT, beber nas águas cristalinas e limpas da nossa origem, para que a gente consiga colocar o PT num eixo que deve ficar, que é o eixo dos movimentos sociais, que é o eixo da transformação. E aqui no Maranhão, nós temos que buscar alternância de poder. Basta 50 anos. O PT tem que estar do lado certo, está do lado errado. O PT tem que estar do lado do Flávio e não do lado do Grupo Sarney. Nos permita isso. Já que o teu aliado te disse que tu vestiu o pijama, então que tu saiu do PT, mas está no nosso coração, mas permita que nós façamos a piracema do PT, a transformação, e colocar o PT no seu verdadeiro lugar, que é no lugar das transformações e das mudanças. Okay. Sob pena do PT ser reprovado em 2014, tanto a nível nacional, como aqui no Maranhão, okay, junto com o Grupo Sarney. Obrigado, Eri. Muito obrigado. Olha, aproveitando o gancho do colega Eri Castro, e dizer para ele que se existisse justiça, realmente existisse justiça neste país, boa parcela, se não a maior parcela do PT estaria mesmo no seu lugar, que é na cadeia. Agora que está indo, né? No plano nacional está indo, por causa do mensalão. E se for mexer aqui no mensalinho do PT aqui, que são muitos, agora mesmo o PT ocupa uma pasta no governo do Estado, que é da Ciência e Tecnologia, e tem lá a FAPEMA, está lá uma pessoa só petista, nem sabe onde fica a sede da FAPEMA, encheram só de petista. Então, as bandaleiras nacionais são as locais. Então, era o PT para estar ali. O Washington está indo para o TCE, não tem muita contribuição a dar, vai se assessorar, deve ter os seus 60 anos, aqui se aposenta com 65, se eu não me engano, o TCE é 70, vai já se aposentar, volta de novo à ativa, aí lá vem aquela zoeira toda dentro do PT, que ele é um balaio de gato e ninguém entende. A única coisa que o PT não pode falar é de transparência, né? Não tem transparência dentro do partido e ficou muito claro. Voltando para o assunto do Tribunal de Contas, eu acho que a ida de Washington não acrescenta em nada. Se fosse um quadro técnico qualificado, aí sim. Então, não acrescenta em nada para o Tribunal de Contas do Estado. E quem vai perder com isto é a população. E quem vai ganhar com isto são aqueles gestores que a gente sabe como eles agem, o que eles fazem e como enriquecem. Está na hora do Tribunal de Contas, e eu sou amigo pessoal do presidente do Tribunal de Contas do Estado, doutor Edmar Coutrinho, mas está na hora do tribunal ter um outro critério, acabar com o critério político, deixar que uma vaga seja da Assembleia Legislativa. Devia ser uma vaga, essa vaga agora, por exemplo, deveria ser mesmo, era do Conselheiro de Contas, que está lá, o Tribunal de Contas não tem um representante do Conselho de Contas. Era a vez de um técnico lá, e não de um político. Mas, lamentavelmente, essas coisas ainda acontecem no Maranhão. Tá certo. Bom, encerramos o nosso debate, o nosso confronto de opiniões, mas eu queria que vocês me respondessem uma pergunta aí, rapidamente. Governadora sai ou não? Já saiu. Já saiu. O vice-governador? Não, a governadora sai, os dois saíram para o candidato de Cardoso, o Luiz Fernando, assumir. E vai para a campanha em 2014, né, na condição de reeleito. Né, não, o vice já saiu, o vice já tomou posse, já não é mais vice-governador. A governadora, há um movimento, e pelas pesquisas há um movimento que ela seja a senadora. Se for candidatar, não tem a menor dúvida. E quanto ao Luiz Fernando, que foi um bom gestor, por onde passou, não tem um lastro de corrupção, nada que envolva o nome dele. Se for eleito governador, eu acho que o Maranhão tem para ganhar, só tem a ganhar, como ganhou o São José de Ribamar. Ele fez uma administração que revolucionou dentro do São José de Ribamar e ganhou vários e vários prêmios nacionais e internacionais. Tá certo, você concorda, Eri? De jeito de qualidade. Tá certo, então. Bom, e a gente encerra, então, o nosso debate por aqui. A gente encerra, olha...